estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Anote então o tema e a data de hoje. Muito bem, na aula de hoje você vai precisar apenas daquele instrumento que a gente fez na aula passada com alguns objetos. Então assim, se você fez com as garrafinhas, já vai lá, seleciona as garrafinhas novamente, ou se você fez com os copos, pode ir lá separar os copos, né, e fazer aquela escadinha aqui com as águas que nós fizemos na aula anterior. Marca também as cores, você vai precisar também das varetas, né, pode ser palito, ou até um lápis de cor mesmo, pra gente fazer mais um exercício usando esse material. Eu vou dar alguns minutos para você selecionar o material. Continuando aqui então, notas musicais. Na aula anterior a gente trouxe essa definição. O que é uma nota musical? É um elemento mínimo de um som, formado por uma única vibração do ar. Cada nota possui uma duração e uma altura. A gente vai ver que é até um pouco mais do que isso, tá? Eu vou começar mostrando um vídeo para vocês. Eu gostaria que nesse vídeo vocês observassem ali aquele gráfico da escadinha e começassem a pensar as notas musicais, né? Fazendo aqui uma relação com uma escada. Então o vídeo que a gente vai ver com a Deia
ela tocando na flauta algumas notas musicais, ou a escala que a gente mais conhece. Vamos ver então. Então, você deve ter estranhado que eu falei vamos ver o vídeo com a Deia. Então, a Deia, que nós vimos, é filha da professora Deia, que nós já acompanhamos durante os vídeos. Então eu quero agradecer a Deia pela cortesia, por ter feito o vídeo gentilmente para nós. Então, voltando ali, percebeu essa relação com a escadinha ou a escala? Aquela coisa de subindo, descendo, né? Indo do mais grave ao mais agudo, voltando. Era isso que eu gostaria que vocês percebessem nesse primeiro momento. Você já deve ter visto também uma partitura. Não se preocupe, nós não vamos hoje ficar preocupados em entender totalmente como funciona uma partitura. Algumas aulas a gente tem feito registros, né? Por exemplo, na aula anterior, vocês fizeram um registro gráfico alternativo, ou seja, um substituto à partitura. A partitura é um método tradicional de escrita musical. Ela é bem complexa, mas ela levou muitos anos para ser desenvolvida. É isso que a gente vai ver hoje e tentar entender superficialmente como ela funciona. A partitura surge lá no século IX, quando colocaram uma linha. Então, quando surgiu a primeira pauta, né? Pauta, a palavra pauta significa linha. Quando tinha uma linha e começaram a registrar os sons. Vamos pensar que antes disso a música não era registrada. Ou seja, a música normalmente era passada numa tradição oral. As pessoas passavam as músicas mostrando, contando de memória para os outros. E assim a música era passada de geração em geração. A partir do momento em que você começa a registrar, você tem um documento que permite que, em outros tempos, em outros lugares, você consiga fazer a reprodução daquela música, mesmo sem ter contato com as pessoas que diretamente desenvolveram ela. Passaram quase 2 séculos, né, mais ou menos, e aí nós temos um monge, o Guido de Arezzo. O que o Guido de Arezzo fez? Primeiramente, ele amplia o número de pautas, ou seja, o número de linhas na escrita musical. Ele passa de 1 para 4 pautas. Isso faz com que ele comece a registrar alturas diferentes, né? Então, ganham destaque aqui as alturas. A gente já fez alguns exercícios pensando na altura, né? Lembrando, sons mais graves são mais baixos e sons mais agudos são mais altos. Além disso, o Guido de Arezzo, ele nomeou as notas musicais. Então, esse sistema que a gente conhece com essa escala começou a ser definida por ele. De onde surgiram os nomes das notas musicais, você já deve ter se perguntado. Surgiu de um hino que cantavam na igreja, né, na igreja católica. O Guido de Arezzo, ele era o regente do coral da igreja. Então, ele se apropria da primeira estrofe desse hino, que foi feito pelo Paulo Diácono, e se vocês observarem bem ali, a primeira sílaba de cada linha é o nome das notas que a gente tem. Como observação apenas lá na última, né? O nome São João, em latim, era escrito com, né, I, porque no latim não tem J. Então ali foi substituído e por isso ficou Si, né? E não SJ. Só como curiosidade. A letra, inclusive, é bem bonita, né? Aqui é a representação gráfica nas 4 linhas
né, conforme lá o Guido de Arezzo fez. E ali com a letra da música original em latim. A gente vai ouvir aqui só a parte instrumental dessa música. Então, perceberam essa relação da música ali com a escrita? A ideia era justamente essa, né? Sempre que estivermos ouvindo, tentar perceber tanto essa relação com a escrita e também essa relação com os sons. Conseguiu perceber as diferentes notas, né? Aquela escala que foi usada ali? Vamos seguindo então. Aproveitando que a gente está falando de alturas e de registro também, voltou a circular nos grupos, né, esse vídeo bem conhecido aí de algum tempo, de 2009 para ser mais exato. Nele conta-se a história do pianista Jarbas Agnelli. Ele fala sobre o processo criativo que levou ele a criar essa música. Como que funciona? Ele estava lendo o jornal e ele se depara com uma fotografia do Paulo Pinto, que ele fez para o jornal Estadão de São Paulo. Na fotografia ele achou muito interessante que tinha alguns pássaros nos fios de luz. E ele fez essa relação justamente. Ele olhou os pássaros e pensou em notas musicais. Naquele momento ele pega essa fotografia e ele faz uma composição musical respeitando a altura ali que os pássaros estavam indicando pela posição nos fios. Ele até fala no vídeo que ele faz uma interpretação da duração, né, de cada nota, porque isso não estava tão evidente, e ele consegue essa melodia muito interessante, e é bem legal nesse vídeo que mostra, inclusive, partes da fotografia. Vamos prestar atenção, então. Então, o que acharam? Interessante no vídeo, né, que ele mostra, inclusive, as notas ali nas posições dos pássaros. Bem legal mesmo, e pensar que, como diz o Jarbas, inclusive no vídeo na íntegra, né, que está disponível no YouTube, ele fala que ele vê música em tudo. E é bem interessante isso, que justamente essa música transmite essa possibilidade. Vamos seguindo aqui, então. Lá no século XII, a partitura começa a registrar a duração das notas. Como assim? Se a gente olhar as figuras que estão ali dispostas, vamos tentar simplificar um pouco. Vocês estão vendo que ali a gente tem uma forma bem conhecida, que é a clave de Sol, que é o primeiro elemento que está sobre as pautas. A gente tem 2 números, a gente não vai falar sobre isso agora. Em seguida a gente tem um conjunto de notas. Então, cada vez que a gente tem um agrupamento de notas, a gente tem essa duração registrada dentro de um pulso. Opa, ficou complicado. Lembram que a gente fez lá um exercício usando a palavra chocolate?
Então aquele primeiro grupo de notas que a gente está vendo ali é basicamente aquilo que a gente fez. O chocolate. Então a gente toca 4 vezes dentro de um pulso, tá? Em seguida a gente tem uma barra e uma nota, sozinha, né? Como ficaria isso? Se vocês usarem a vareta onde vocês estiverem aí na mesa, vocês podem começar a fazer isso. Então eu tenho lá. Então, chocolate, tá. E depois repete essa mesma sequência. E depois, se olharem bem, vocês vão ver 3 agrupamentos de 4 figuras. Então, tá, 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 tá e tá. Né? Já passando para outra linha. Depois eu tenho 2 e depois eu tenho mais 2 conjuntos com 2. Como ficaria essa linha se a gente só considerar a divisão rítmica, né? Então, tá, 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 tá. É basicamente isso na primeira linha. Olhando assim, é muito mais complicado, né, do que realmente é. Lá na frente a gente vai ver onde isso se aplica. Ele vai ser executado um pouco mais rápido, né? Certo? Vai ser mais ou menos nessa velocidade, talvez um pouquinho mais rápido, mas é basicamente isso. Sobre duração, a gente já fez bastante exercício. Lembrando das aulas anteriores que a gente tinha inclusive aquelas figuras, né? O círculo, o quadrado, o coração, para indicar diferentes durações. Timbre. Somente lá no século XVI começam a registrar timbres diferentes. O que é o timbre? Só lembrando. O timbre é a característica do som. Então eu posso ter uma música tocada numa flauta e a mesma música tocada num violão, e elas serão completamente diferentes em termos de timbre, porque o violão tem suas próprias características, né? Eu posso executar a mesma melodia, as mesmas alturas, mas ainda assim teremos a diferença de timbre, certo? Eu vou mostrar um vídeo agora em que o artista de rua se apropria de uma música, que eu não vou falar por enquanto qual é, e faz quase que isso que a gente está propondo aqui. Lógico, ele faz um trabalho mais elaborado, até porque ele já trabalhou mais tempo com isso, mas vamos ver que interessante essa apresentação dele.
Vocês reconheceram essa música? Lá na aula 13 a gente já ouviu ela. Antes de passar ela novamente, falar um pouquinho sobre como funcionam as notas num piano, né? O piano fica mais fácil graficamente para a gente entender. Ali a gente vai ter os conjuntos de notas, né? Que começam ali na nota Dó e vai subindo. Se vocês perceberem bem, é um padrão que se repete. Então, a cada 7 notas, eu vou ter esse som, essa graduação, essa escala aumentando. Vamos lembrar lá da escadinha, né, que a gente falou no início quando vimos o vídeo da flauta. É mais ou menos isso que acontece aqui. Então, você tem ali, começando pelo Dó, depois Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. As notas, as teclas pretas, elas são semitons, elas são tons intermediários. A gente não vai falar sobre isso hoje só para não complicar muito, tá? Então perceberam que o padrão vai se repetindo? Isso quer dizer que cada vez essa sequência, essa escala, vai ficando mais aguda. Então a gente começa ali com uma oitava mais grave, a primeira oitava. O que é a oitava? Oitava é quando eu tenho a escala, que vai até Si, e eu acrescento o próximo Dó. Então a oitava seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e mais um Dó agudo, né? Um pouco mais agudo que o anterior. E assim começa a próxima escala, nesse mesmo Dó, e vai acontecendo de oitava em oitava. Então aqui, nessa representação das teclas, a gente tem um conjunto com 3 oitavas, certo? Aproveitando que eu falei isso, lembraram agora a música? A gente viu a Sonata 11, que é uma música do Mozart, né? Lembrando que uma sonata é uma música que tem 3 partes. Esse trecho é o terceiro movimento, a terceira parte, né? Que é a ala turca, que é a mesma música que aquele artista de rua estava tocando nos copos. Olha que interessante. Então, já que a gente estava falando de timbre, né? Muda totalmente quando se faz nos copos e aqui no piano. Agora eu gostaria então que vocês tentassem acompanhar a duração dessas notas. Sabe aquele exercício que eu mostrei a duração ali na partitura? Aquela partitura que a gente está vendo é dessa música aí. Então tentem lembrar daquela duração, né? O ta-ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-ta-tan, ta-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 ta. E você vai tentando tocar junto, tá? Usa a mesa ou pode tentar fazer nas suas garrafinhas. Tenta acompanhar a música. Vamos ouvi-la.
Então, conseguiu acompanhar? A nota fica bem rápida, né? Ou pelo menos visualmente ali, observando as teclas que foram usadas. Nessa música, nessa composição, são usadas mais as teclas centrais do piano, né? Vamos seguindo aqui então. Tem um outro elemento que só entra na partitura lá no século XVII, que é conhecido como intensidade. O que é intensidade? Vou propor aqui mais um exercício bem rápido. Se você começar a bater o seu dedo na palma da mão, você produz um som. Quando você vai aumentando, coloque 2 dedos. 3, 4. Agora as 2 palmas. Você percebe que o som vai ficando mais forte? Isso é a intensidade de um som. Certo? Então, que também pode ser crescente e decrescente. Você aumenta a força, você diminui a força. Se for um equipamento eletrônico, né, isso vai ser medido em potência. Se for um instrumento, por exemplo, uma bateria, isso é na força que você coloca para tocar o instrumento, ou até no corpo mesmo, é a força que você deposita nas batidas, né? Muito bem. Ali na partitura, a força é indicada com algumas letras. Viram ali que tem um MP que está circulado, um P, um F, né? Como a partitura foi lá concebida primeiramente lá no italiano, então as palavras estão em italiano também. Fuerte, mezzo fuerte e assim por diante. Essas palavras, essas letras, melhor dizendo, são abreviações dessas palavras. Então, piano, por exemplo, a gente toca mais fraco. Fuerte, ou esforçando, é mais forte e assim por diante. Eu vou propor um exercício para vocês. Lá no início eu pedi que vocês selecionassem, então, novamente, os copos ou as garrafinhas que vocês já fizeram na aula anterior. Aqui a gente vai usar só 5, então eu vou separar essas 3. Eu vou deixar da azul em diante. Então, basicamente, ali no gráfico, cada bolinha representa aqui uma das nossas peças, tá? O azul é o mais grave e o vermelho vai ser o mais agudo. Eu vou dar um tempo. Você vai tentar descobrir, executando essa melodia, para tentar descobrir qual é a música que a gente está falando aqui. Então, vamos lá.
bem, gente, voltando aqui. Espero que tenham conseguido identificar qual é a música. Eu vou fazer aqui um pouquinho mais lento, né? Agora ficou mais fácil. Então, trata-se daquela canção popular, né? O Pastorzinho, que inclusive fala o nome das notas musicais, né? Do, ré, mi, fá, 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 e assim por diante. Vamos seguindo aqui, então. Já que a gente está falando sobre melodia, é interessante a gente cada vez mais tentar perceber a diversidade na qual a gente está, né, envolvido. O Brasil é muito grande, certo? O Brasil possui diversos estilos, cada um possui suas especificidades, né? Coisas que são próprias de cada região, por exemplo. Você já deve ter percebido que tem músicas que são mais características no sul, tem músicas que são mais características do Nordeste e assim por diante. Eu vou trazer aqui um grupo que sintetiza e une essas referências que são às vezes regionais, né? Trata-se do grupo Doutor Cipó. É um grupo que foi formado aqui em Curitiba, inclusive, mas ele tem músicos de outros estados. Ele tem músicos do Rio Grande do Sul, também do Rio de Janeiro, além de Curitiba, logicamente. É um grupo de música instrumental que, como eu falei, reúne essas diversidades de estilos, né? Essa música, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, chama-se Afrogaúcho. O nome já dá uma pista aqui do que vem a ser. Vamos ouvir então e depois eu falo um pouco mais.
Então, o que achou da música? Conseguiu perceber essas referências? A gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, né? Aqui a gente pode perceber que tem algumas nuances da música gaúcha, né? E também outros elementos, por exemplo, do samba, alguma coisa assim, que já remete a outro gênero musical. O grupo é formado pelo Guinha Ramírez, o Bebê Kramer, o Endrigo Bétega, o Mário Conde e o Ronaldo Sajorato, certo? A gente volta com eles na próxima aula. Para finalizarmos aqui, gente, eu vou propor que vocês tentem relembrar aquele exercício do samba e do baião que a gente fez usando o corpo, em aulas passadas. Eu vou deixar isso como proposta para vocês executando durante a semana e a gente retoma na próxima aula. Até logo!